Olá a todos, meus irmãos, que a paz de Deus, nosso Mestre Jesus, esteja presente em nossos corações. Depois de um bom tempo, quase 4 anos, estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso, né? Hoje já vou dar sequência às outras aulas gravadas, né? E o tema de hoje é sobre obsessão, né? E eu vou falar mais da obsessão, né, sobre a ótica espírita, né, que é aquela em que há a atuação do desencarnado sobre o encarnado. Eu vou procurar explicar de uma maneira sucinta, simples, para que vocês tenham essa informação e aí sim, ao longo dos nossos encontros, dos cursos, etc., nós podemos comentar sobre isso, tá? Bom, obsessão, né, seria o quê? A ideia fixa, né, de uma mente para outra mente. E ela pode ocorrer entre encarnado e encarnado, encarnado e desencarnado e de desencarnado para encarnado. De encarnado para encarnado, né, é quando a pessoa tem uma ideia fixa sobre outra pessoa e ela começa então a emitir certos pensamentos, pode ser de ódio, pode ser de raiva, tá certo? Né? Querendo que a outra pessoa se ferre e assim por diante. Certo? E a pessoa, se ela tem abertura para isso, ela vai captar essas impressões. Obviamente, se a pessoa já está sendo alvo de uma obsessão, significa que ela também não foi santa, certo? Isso a gente tem que deixar bem claro, né? Ela, infelizmente, buscou, tá certo, plantou e está colhendo. Entretanto, claro que nenhuma das ovelhas desgarradas vão deixar de receber ajuda, desde que, quando pedirem com sinceridade de coração e realmente a fim de se modificarem, de se melhorarem como seres humanos, né? Para poder se eliminar essas influências e a pessoa ter a liberdade de caminhar tranquilamente. Porque não adianta, muitas vezes, não fazer um tratamento, a pessoa é retirada daquilo e a pessoa continuar com os mesmos comportamentos. Né? A pessoa então só está querendo que um milagre, né? É sair da sua forma, da sua zona de desespero para entrar na zona de conforto, sem, entretanto, querer se melhorar como ser humano, tá? Interessante que esse tipo de explicação, antes de falar sobre obsessão, ela serve para todos os graus de obsessão, tá? Eu apenas puxei um gancho de encarnado para encarnado, que é muito comum, né, haver isso, e muitas vezes não prestamos atenção, e que pode realmente nos atingir e nos prejudicar, pode, né, porque é mente, né? Outra obsessão que eu mencionei é entre encarnado e desencarnado. Esse caso é comum principalmente quando, por exemplo, um ente querido parte para o mundo espiritual e o que fica aqui no mundo, né, sente saudade, começa a chorar, chamar os entes queridos para perto de si. E esse ente querido, então, ele não consegue se desvencilhar. Muitas vezes ele bate no desespero em querer retornar ao ambiente doméstico, tá? Isso é muito comum e devemos tomar cuidado com isso também, certo? A informação nos ajuda o quê? A ajudar a cicatrizar muitas vezes a dor da partida de quem se foi, tá? Por isso que nós estamos envolvidos junto à espiritualidade. Perfeito? Agora, a obsessão que eu vou falar especificamente e que está na literatura espírita é de desencarnado para encarnado. E acontece da seguinte forma: um espírito, então, né, ele tem vontade de prejudicar o encarnado, né? Ele começa, então, a emitir pensamentos, ideias, e se há brecha dentro do encarnado, este encarnado começa a captar esses, né? Começa a captar esses pensamentos, as ideias, e acaba achando que são suas próprias, certo? E acaba, então, tomando atitudes, ações, de acordo com esse pensamento, essas ideias. Muitas vezes transformando a vida no inferno, certo? Esse tipo de obsessão, em que a atuação só mental, né, nós chamamos de obsessão simples, certo? À medida em que esse desencarnado vai estreitando a sua ligação mental junto ao encarnado, né? O encarnado, então, se ele não se cuida, se vigia, ele começa a ficar, então, com ideias mais fixas em determinado tipo de ação, comportamento,
E então ele começa então já a entrar no outro estágio de obsessão que nós chamamos de fascinação. Ela começa a ficar deslumbrada com certas situações, fascinada com ideia muito mais fixa em uma situação, certo? Por quê? Porque há uma atuação mais acirrada ainda de um desencarnado sobre essa pessoa. À medida em que vai se estreitando mais ainda esses laços, nós chegamos a um outro grau de obsessão, que nós chamamos de subjugação. A subjugação, então, já há uma atuação do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. É como se fosse uma incorporação, né? Ele começa já a agir, o encarnado, de acordo com o comando do desencarnado, como se fosse um médium, é uma manifestação, um tipo de manifestação mediúnica, né? Ele começa a agir, falar, né? E agir de acordo com a vontade desse desencarnado, tá? E quando isso não é cuidado, tratado, chega ao grau máximo de obsessão, que nós chamamos de possessão. A possessão, então, é quando finalmente o desencarnado já tem um controle quase que total, por completo, do perispírito do encarnado e automaticamente do corpo físico do encarnado. Certo? Tá? Tudo bem? Então, nesse caso, já tem a posse daquilo. Tudo bem? Bom, além desse conceito clássico de obsessão que está na literatura espírita, há um outro tipo de obsessão já numa literatura mais recente, espírita também, espiritualista, que nós chamamos de obsessões complexas. As obsessões complexas já envolvem manipulações de elementos, né? Como assim? Vou dar um pequeno exemplo. Suponhamos que uma pessoa vai a algum lugar, tá certo? Pode ser terreiros, ditos pais e mães de santos, né? E quer de repente ferrar alguém, fazer um trabalho para ferrar alguém. Esse pai e mãe de santo vai pedir alguns materiais, alguns alimentos e vai fazer uma oferenda, né? Esta oferenda, quando é feita a vibração, a reza, etc., ela é duplicada no plano espiritual. É o que nós chamamos de duplicata astral. Porque não é o elemento material que vai ser importante, é exatamente essa duplicata que vai estar no plano espiritual. E essa duplicata é direcionada para a pessoa a quem a pessoa queira obsediar, ferrar, bem assim falando, certo? E essa duplicata, então, o que acontece? Ela, então, vai primeiro se aproximar do campo áurico da pessoa, certo? Obviamente, se a pessoa dar brecha, dar abertura a isso, essa duplicata meio que se acopla ao campo áurico dela, e aquelas vibrações emitidas que estão lá naquilo, começam então a emitir as vibrações para a pessoa, e a pessoa começa a ter sensações de mal-estar, pode começar a desenvolver fobias, medos, traumas, etc., né? Podendo até gerar loucura, sim, certo? Mas vejam bem, meus irmãos, essa duplicata astral, ela só vai ser acoplada se o encarnado, assim, vamos dizer assim, oferecer condições para que isso ocorra. Porque caso contrário, se o encarnado tem uma conduta reta na vida, digno, tá certo? Procura ajudar, exerce o evangelho no seu dia a dia, essa duplicata ela não consegue nem se aproximar. Em alguns casos são até desintegradas, certo? E são desintegradas muitas vezes pela própria proteção que essa pessoa tem, que pode ser os guias, mentores, benfeitores. Então vejam, né, que depende do exercício, da tarefa que você faça. A gente pode estar sujeito, claro, né, que os outros possam querer mandar alguma coisa, mas é a nossa conduta, a conduta correta, de pensamento, de coração, né? A gente automaticamente a gente amplia o nosso campo vibratório, nós elevamos e contamos com a assistência dos benfeitores de luz, certo? Tá? E isso, então, acaba muitas vezes impedindo que certas magias, feitiços cheguem no nosso ambiente, tá?
E para encerrar nosso assunto, eu vou comentar sobre um outro tipo de obsessão complexa, que é quando então magos negros, né, que são espíritos inteligentíssimos, certo, mas infelizmente renitentes no mal, quando eles então, através de seus sentinelas, que são os ajudantes deles, e outros cientistas das trevas, eles então produzem chips. Isso, que nem chips de computador, de celular, né? E esses chips são implantados no perispírito do alvo. E esses chips, então, têm uma ligação mental direta com os magos negros, alguns cientistas, alguns sentinelas. E eles, então, através de comandos mentais, vão começar a dar comandos para o alvo. O encarnado, ele começa a captar aquelas ideias muito fortes. É como se fosse já um grau de subjugação já, e possessão. E ele começa a agir de acordo com a vontade desses, né, magos negros, sentinelas, cientistas das trevas, certo? Esse tipo de obsessão, ela é muito mais delicada ainda, porque ela, vamos dizer assim, encontrou condições no perispírito do encarnado, né? Para se remover esse tipo, né, esse tipo de chip ou elementos, não é uma coisa tão simples, certo? E, infelizmente, claro, não se resolve somente, às vezes, em obsessão que se afasta do encarnado, não. Há necessidade de manipulações de energias. Uma das técnicas que vem realmente ajudando ao longo dos anos o plano maior a combater esse tipo de obsessão é a apometria, certo? Porque através do ectoplasma dos médiuns eles conseguem então desintegrar essas duplicadas astrais de um feitiço ou esses chips. Só que, entretanto, há casos em que isso está tão complexo, tão comprometido junto ao campo áurico, ao perispírito da pessoa, que há necessidade de outros recursos. É aí que entra então a nossa Sagrada Umbanda e principalmente os recursos do Candomblé. É o caso em que a pessoa vai passar com ebó, porque eles vão saber manipular essa energia pesada, em vez de ebó, vão procurar remover, quebrar, desmanchar esse feitiço, só que ao mesmo tempo, no caso do Candomblé, vai procurar o quê? Plantar o orixá. Eu vou colocar esse termo, depois eu vou explicar com mais detalhe. Planta aquela vibração do orixá na pessoa, como forma de dar garantias de que não haja mais aproximação desses elementos na vida dela, certo? E a pessoa, ela consegue então caminhar. É uma trégua. E se Deus colocou no caminho, se há permissão para isso, porque exatamente para nos ajudar, tá bom? Bom, eu espero que ficou bem claro esse assunto de obsessão, né? Ele pode se estender um pouco mais longo, mas eu quis introduzir que vocês tivessem pelo menos essas informações básicas. Podem procurar a respeito também. Eu vou também procurar indicar alguns livros, alguma literatura, para que vocês se aprofundem mais nesse conhecimento, tá? E lembre-se, orai e vigiai sempre, meus irmãos, tá bom? Muita paz a todos, que Deus, Baba Mil Shogya e a minha Manjá abençoem a todos. Fique com Deus.